Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do EducaSUS. Já queria agradecer a presença de Barretos, Franca, Itapeva, Santos, FEOSP e o apoio da Secretaria da Saúde. Hoje a nossa palestrante é a doutora Ionia Gibo, professora de Medicina Social da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, e hoje o tema a ser abordado é Panorama da AIDS no Estado de São Paulo. Tá? Como sempre, eu conto com a participação de todos após a apresentação e estou passando agora a palavra à professora. Bom dia, professora Kim. Bom dia, eu estou muito contente de poder falar com vocês. Eu também faço parte da Secretaria de Saúde e trabalho com AIDS. Então, desde já me coloco à disposição para alguma dúvida, ou como hoje nós temos um tempo limitado, vocês poderão enviar mensagens, enfim, tirar dúvidas por e-mail também, que tem o nosso e-mail aí nos slides. Bom, então nós vamos colocar alguns dados para vocês conhecerem e assim, eu vou levantar alguns pontos que eu considero mais importantes, tá? Dar primeiro uma visão geral de como está a AIDS e apontar os aspectos que todos nós, vocês em todos os seus municípios vão ter que observar e tentar pensar em formas de atuação para melhorar a situação aí da epidemia nos municípios, né? Então, lembrando que AIDS é uma doença de notificação compulsória, né? AIDS é uma doença de notificação compulsória, mas o HIV, quer dizer, a pessoa que é só infectada pelo HIV, não é obrigatoriamente necessário você notificar, mas AIDS sim. E AIDS, para você saber o que é AIDS, né, existe um critério de definição de casos que não vai dar tempo para a gente falar hoje, mas vocês podem acessar o site da Secretaria, tanto do Ministério quanto da Secretaria, que tem as definições de caso lá, né? Então, por exemplo, o adulto, você tem que ter o HIV positivo e ter uma das doenças oportunistas, ou então, por exemplo, ter sarcoma de Kaposi ou tuberculose disseminada, pneumociste carine, enfim, tem dezenas de doenças que são definidoras de caso. Ou então ter sinais e sintomas que, para cada sinal ou sintoma, você tem uma pontuação. E na hora que você tiver 10 pontos, é considerado caso. Enfim, e criança também tem uma definição de caso que tem sintomas que são consideradas maiores ou menores, enfim, dependendo da quantidade de sintomas, ou dependendo da doença que a criança tiver mais o HIV positivo, é considerado caso de AIDS. Então, para deixar bem claro que o HIV só não é de notificação compulsória, mas caso de AIDS sim. E lembrando que é de notificação compulsória também a gestante, toda gestante HIV positivo, e na medida em que essa gestante dá à luz à criança, essa criança fazendo o teste ou não, ela é uma criança considerada exposta ao HIV. Então é obrigatório também a notificação dessa criança, né? E essa criança vai ter que ser acompanhada ao longo do tempo, só depois de um ano ou até no máximo 18 meses é que a gente vai chegar à conclusão de que essa criança continuou sendo HIV positivo ou não, né? Então por isso é que se chama criança exposta ao HIV. Então todos esses detalhes vocês podem encontrar aprofundadamente nesses dois sites, tanto da Secretaria do Estado quanto do Ministério, que a gente vai colocar no final. Então, rapidamente, a gente vai falar um pouco sobre os números da epidemia, para vocês terem uma ideia da dimensão, né, do problema.
Então, a estimativa, a última estimativa do Ministério da Saúde é que nós temos no Brasil em torno de 630 mil pessoas com HIV, né? Com essa infecção. A prevalência, os estudos apontaram que a prevalência da infecção, quer dizer, a proporção de pessoas positivas pelo HIV no Brasil, na faixa etária de 15 a 49 anos, né, é de 0,61%. 0,61%. Quer dizer, que de cada 1.000 pessoas, 6 estariam nessa faixa etária, poderiam estar com a infecção. Nas mulheres é um pouco menor, 0,41%, e nos homens 0,82%. Né? Então, nós temos hoje notificados como casos no Brasil, até meados de 2009, 544.846 casos notificados. Isso dá uma taxa de incidência. O que é a taxa de incidência? É o número de casos dividido pela população. Porque o número absoluto em si é importante, mas ele não dá para você comparar número absoluto de cidade por cidade, porque uma coisa é a cidade de São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes, outra coisa é Barretos, ou Franca, ou Santos, né, que tem um número de habitantes bem menor. Então, a gente relativiza esse número absoluto calculando uma taxa. Então, no Brasil, né, em 2007, a taxa era de 17, quase 18 casos por 100 mil habitantes. Em 2008 também está 18,2 por 100 mil, aumentou muito pouco, né? Praticamente está se mantendo. Número de óbitos no Brasil, ao todo, nós temos oficialmente 217.091 óbitos por AIDS em todo o período, né? Dando uma taxa de mortalidade ou coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes de 6 por 100 mil. Né? Isso aqui é no Brasil. Agora, o estado de São Paulo, como é que está? Né? Se vocês perceberem aí por esse slide, de 1980 até agora, essa doença foi se disseminando pelo estado, né? E hoje praticamente 94%, um pouco mais, de todos os municípios do estado já tiveram pelo menos um caso notificado. Né? Então, quase todos os municípios têm pelo menos um caso notificado em todo o estado. Então, isso para dar uma ideia de como a epidemia foi se alastrando. Então, no estado de São Paulo, hoje, nós temos notificados, acumulados, né, 179.403 casos de AIDS, né, que dá uma taxa de incidência de 15 por 100 mil habitantes. Cada 100 mil habitantes, 15 pessoas, né, com AIDS. Essa taxa de incidência é importante a gente calcular todo ano para a gente poder ir analisando se está piorando, melhorando, comparando. É possível comparar com outros locais, né? Comparando uma cidade de São Paulo com Franca ou Santos. Né? Então é importante fazer as taxas de incidência. Então, no Brasil, no estado de São Paulo, né, uma grande parte é de homens e outra parte, um terço mais ou menos, de mulheres. Então, 125 mil pessoas, 446 homens e 53.939 mulheres, né? Dando uma taxa de incidência nos homens de 20,5 por 100 mil e nas mulheres de quase 10 por 100 mil. Né? E os óbitos hoje, desses 179 mil casos, 91 mil já morreram. Né? A taxa de mortalidade está em torno de 8 por 100 mil, 8 óbitos por 100 mil habitantes. Então, só em 2008 nós tivemos 3.356 óbitos por AIDS. Né? Então,
aqui esse gráfico mostra como é que evoluiu essa doença ao longo dos anos. Então, desde 1980, que surgiu o primeiro caso de AIDS no Brasil, e que foi aqui na cidade de São Paulo, né? Até hoje, portanto, em 20, quase 30 anos de epidemia, né? Nós temos essa situação. Então, vocês podem ver aqui, em amarelo, é a taxa de incidência total, homens e mulheres. Agora, em vermelho, é a taxa de incidência dos homens, aqui está ao contrário as cores, e de mulheres, esse azul. Então, o que dá para a gente perceber? Aqui, esse azul claro, é a relação homem-mulher. No início, a epidemia atingiu muito mais homens. Com o tempo, o número de mulheres foi aumentando, então a relação homem-mulher foi se tornando menor, enfim, está 2 para 1, né? 2 casos de homem para 1 caso de mulher. Então, o que aconteceu, né? A epidemia cresceu muito até meados de 90, da década de 90, e a partir de 98, que atingiu o pico máximo de incidência, houve uma queda, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, a incidência no estado de São Paulo tem diminuído. Só que quero deixar bem claro que isso não aconteceu no resto do país. Estado de São Paulo, realmente a incidência está tendo essa queda. No resto do país, embora a incidência seja menor, mas está havendo um aumento, né, em vários outros estados. Aqui nós atingimos o auge aqui, o pico máximo em 98 e está vendo essa queda, né? É uma queda bastante consistente, né, de casos. Isso é queda de casos, não necessariamente da infecção. O que está acontecendo é que muitas pessoas estão ainda sendo contaminadas pelo vírus, foram infectadas pelo vírus, mas estão demorando para se tornar casos, quer dizer, estão demorando para se tornar AIDS, estão se mantendo como só infecção, não é? Porque nós temos hoje não só medicamentos muito bons, não é? Que estão aumentando o período de incubação, como tem todo um cuidados, vacinação, orientações, enfim, para que o indivíduo não se torne caso, né? Aqui esse outro gráfico mostra o número ao longo dos anos, como as crianças, enfim, a incidência de AIDS em menores de 5 anos de idade vem diminuindo sensivelmente, né, aqui no estado. Tanto número de casos, que é esse em vermelho, e essas barrinhas em vermelho é o número de casos. Por exemplo, em 1995, não sei se vocês conseguem enxergar, nós tivemos 314 casos de AIDS em crianças menores de 5 anos. Hoje, nós tivemos notificados, em 2007, 34 casos apenas, né? Isso dava um coeficiente de 10 casos de AIDS por 100 mil crianças nessa faixa etária, e hoje nós temos um caso em 100 mil, né? Então, mostrando a consistência da diminuição. Aqui mostrando, enfim, o número de casos de AIDS em mulheres, que é esse AIDS em mulher, é esse azul, né? A gestante HIV positiva, né? As notificações gestante, e AIDS em criança. Então, a gente percebe aqui uma diminuição de casos em mulheres. Houve um aumento de gestante, mas houve uma pequena diminuição. A gente tem que ir continuando a seguir para ver mais daqui a algum tempo se isso está se mantendo, essa queda, né? Porque as notificações têm uma certa demora para a gente conseguir
ter certeza, enfim, né, de que aquele número é esse mesmo, né? E aqui mostra esse próximo slide a proporção dos casos em homens acima de 13 anos, de acordo com a forma de exposição e como é que eles, teoricamente, pegaram a AIDS, a infecção. Então, se vocês olharem ao longo do tempo, de 80 até 2008, no início, esse em vermelho são homens que fazem sexo com homens. Até começo da década de 90, a maior parte dos casos de AIDS ocorriam e eram transmitidos entre os homossexuais masculinos e os bissexuais masculinos. Aos poucos, esse em azul aqui, foram aumentando os casos por uso de drogas injetáveis que, ao longo do tempo, tem apresentado uma queda bastante consistente. Então, diminuiu muito a proporção de casos de AIDS em homens por uso de drogas injetáveis. E o que aconteceu é que está acontecendo cada vez mais casos de AIDS em homens heterossexuais, né? Então, continua mantendo uma proporção grande de homens que fazem sexo com homens, mas o maior número é em homens heterossexuais. E aqui o gráfico das mulheres acima de 13 anos, que basicamente, olha, esse amarelinho era o DI, nós tivemos assim muitas mulheres também com transmissão por uso de drogas injetáveis, mas houve uma queda bastante acentuada e basicamente as mulheres tiveram infecção por transmissão heterossexual, né? E aqui em vermelho são aqueles casos que a gente não sabe a forma de transmissão. Aqui é por faixa etária, os casos de AIDS ao longo dos anos, fica difícil de ver, vocês perceberem todas as faixas etárias, mas o mais importante é perceber que esse azul aqui é o número a faixa etária de 30 a 39 anos. E aqui esse lilás é de 40 a 49 anos. Então, a maior parte, a grande proporção de pessoas com AIDS, né, estão entre 30 até 49 anos. Né? E, se vocês perceberem, está aumentando o número de casos com 50 a 59 anos. Esse aqui mais escuro, vocês percebem ao longo dos anos o aumento da proporção de casos de pessoas mais velhas, né? Aqui são os mais jovens e ainda bem que a gente percebe aqui, como eu já mostrei, a diminuição dos casos em criança, mas então realmente a fase, né, a faixa, a proporção maior é de 30 a 49, aumentando para os mais velhos, né? E é claro que tem uma proporção razoável de 20 a 24 anos. É lógico que isso aqui a gente está falando de AIDS, essas pessoas foram contaminadas antes de se tornar caso, né? Mas na medida em que as atividades sexuais, enfim, né, se mantenham com mais idade, aumenta a probabilidade de ter infecção e, portanto, virar caso com mais idade. Não é? Aqui é só para mostrar um grande sucesso, digamos assim, do programa de AIDS brasileiro e do estado de São Paulo em especial, que mostra a taxa de óbitos. Né? Aqui é a taxa de óbitos por AIDS nos homens, aqui é no total e aqui nas mulheres. Então, houve uma queda de 95 a 2004, uma redução dos óbitos de 3 vezes, e atualmente nós estamos numa estabilização aqui dos óbitos. Né? É claro que a gente quer que caia mais. Né? Isto mostra que por que diminuiu bastante o número de óbitos? Que em 96 surgiram os antirretrovirais e aqueles esquemas
chamados coquetéis, né, com 3, 4 drogas, que a gente chama de esquemas altamente potentes, né, os HAARTs em inglês, e que realmente tiveram um impacto muito grande nos casos de AIDS, né, diminuindo os óbitos. Mostrando ainda que a importância, essa tabela mostra no estado de São Paulo a posição da AIDS entre todos os óbitos. Então veja, em 96, entre os homens, em 1996, a AIDS ocupava o segundo lugar, tanto na faixa de 25 a 34, quanto de 35 a 44 anos, né? E em 2007, diminuiu o número de óbitos, né? A AIDS ficou em terceiro lugar, na faixa de 25 a 34 anos, e em quarto lugar, no 35 a 44 anos. Agora, nas mulheres, esse dado é importante, os jornais têm comentado, que no estado de São Paulo, desde 96, a AIDS é a primeira causa de óbitos entre as mulheres de 25 a 34 anos e a segunda causa de óbitos entre as mulheres de 35 a 44 anos. Então, ainda é uma causa muito importante de óbitos, né? Principalmente entre as mulheres, né? Então, aqui no total, somando homens e mulheres, em 1996, na faixa de 35 a 44 anos, era a principal causa de óbitos, e ainda em 2007 continua como a principal causa de óbitos de um modo geral, né, entre homens e mulheres. Mas também essa é um outro jeito de medir a sobrevida, né, de AIDS. Em 82 a 89, o Pedro Schecker fez um trabalho e mostrou que a sobrevida era de 5, mediana, quer dizer, 50% das pessoas que tinham AIDS viviam 5 meses, né? Em 95, num outro trabalho, mostrou-se que os casos diagnosticados em 95 sobreviveram pelo menos 16 meses. Em 96, essa sobrevida aumentou para 58 meses, né? Agora, a gente participou de um outro trabalho, a gente coordenou, os casos de 98 a 99, dos casos de AIDS de Sul-Sudeste, eles tiveram uma sobrevida muito maior, quer dizer, 60% praticamente de todos os casos de AIDS deste período sobreviveram 108 meses. Então, aumentou a sobrevida, quase que duplicou a sobrevida em relação ao de 1996. Vejam só, de 96 para 98 surgiram aqueles medicamentos, os coquetéis, aumentando assim muito a sobrevida desses pacientes, né? Aqui, outra questão importante é que aqui mostra a porcentagem de óbitos de pacientes com AIDS que viveram pelo menos um ano, né? De acordo com, após a sua data de diagnóstico. Então, em 90, aqui é em verdinho o óbito com menos de um ano de sobrevida, e esse vermelho, o óbito na data do diagnóstico, né? Então, felizmente, em 95, 2000, 2005, a gente percebe que diminuiu muito essa proporção. Se em 90, 62% dos casos de AIDS viviam até um ano, hoje, os óbitos, nós temos que 30% ainda dos óbitos por AIDS sobreviveram só até um ano após a data do diagnóstico. Isso é uma questão muito séria, mostra o quê? Que os casos estão sendo diagnosticados tardiamente. Então, com todos esses dados que a gente mostrou, a conclusão é que quanto mais cedo a gente diagnosticar o indivíduo com HIV, acompanhar essa pessoa, né, tratar dessa pessoa, mais ele sobrevive. E a gente tem que diagnosticar, nós temos que saber cada vez mais se uma pessoa é HIV ou não. Por isso é que
Há necessidade de fazer, por isso que está vendo essa campanha Fique Sabendo, dizer, quanto mais cedo, mais precocemente a gente souber que uma pessoa é HIV positivo, maior a possibilidade dele sobreviver e sobreviver bem, e ter uma sobrevida e uma vida boa, com boa qualidade. Então, por isso, essa campanha que está tendo aqui no estado de São Paulo, com certeza todos esses municípios, a maior parte dos municípios estão envolvidos e estão fazendo essa campanha do Fique Sabendo, né? Hoje nós temos, considerando os casos notificados, quem morreu, quem não morreu, nós temos hoje no estado de São Paulo em torno de 70 mil pessoas vivas vivendo com AIDS, quer dizer, pessoas vivendo com AIDS, estão tomando medicamentos, bate com isso, esse número é muito próximo ao número de pessoas que estão inscritas tomando medicamento que o estado de São Paulo fornece. No nosso sistema chamado Ciclon, o sistema de fornecimento de medicamentos, informatizado, que controla o medicamento, tem 72 mil pessoas retirando medicamentos. Então é muito próximo a esse dado que nós temos com os nossos sistemas de informação, né? Tanto sistema de notificação quanto sistema de registro de óbitos por AIDS. Eu coloquei aqui os sites mais importantes, aids.gov.br, que tem tudo quanto é material, normas técnicas, e o nosso, esse é o federal, e o nosso estadual, que é o crt.saude.sp.gov.br. Meu nome, então, meu e-mail, ione.guibo, da faculdade, ou então esse que é mais simples, ione@cialag.com.br. Eu fico aguardando aqui as perguntas de vocês. Bom, professor Ione, muito interessantes esses números. É importante a gente do estado de São Paulo ter toda essa visão, né? Tem alguns números aí surpreendentes. Então eu vou passar agora para a abertura de perguntas. Barretos, bom dia, tudo bem, Barretos? Sem áudio, Barretos. Só um minuto, Barretos. Áudio, Barretos. Barretos, por favor. Barretos, vocês devem estar com algum probleminha de áudio, por favor. Vou passar para a Franca. Franca, bom dia. Bom dia. Bom dia. A palestra foi muito boa. Eu gostei da visão do panorama geral no estado de São Paulo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Ione. Como a gente está vendo, o número de AIDS em pacientes mais maduros, digamos assim, principalmente mulheres, está aumentando, né, uma proporção bastante importante. Eu gostaria de saber que tipo de campanha ou que tipo de programa tem sido feito para atingir especificamente essa faixa etária, que às vezes essa faixa etária não é atingida da mesma maneira que você atinge a faixa etária dos jovens, por exemplo. Tá? Nessa campanha mesmo do Fique Sabendo, eu andei conversando com o pessoal da DSA aqui do ambulatório e a gente viu que realmente grande proporção de pessoas que estão procurando para saber se são portadoras do HIV são pessoas jovens. Então eu acho assim que alguma coisa precisa ser feita a mais para essa faixa etária. Eu gostaria de saber o que você tem programado de específico para divulgar ou para conscientizar as pessoas nessa faixa etária. Então, eu acho importante essa pergunta e eu acho que a gente, assim, não tem uma resposta pronta. Todos esses municípios, Franca, Barretos, Santos, vocês têm, os programas municipais recebem verbas específicas para AIDS, né? E é possível fazer trabalhos, eu acho que é importante vocês entrarem em contato com os programas, os coordenadores dos programas de DST-AIDS aí dos municípios, para ver como é que cada serviço pode se encaixar
nesses projetos, e criar. Então eu realmente concordo com você que tem que atingir essa faixa. Eu acho que as mulheres, é mais fácil a gente atingir mulher do que homem, né? Não sei qual é a sua visão, mas as mulheres, elas frequentam mais os ambulatórios, elas frequentam mais os postos de saúde. Então, a gente pode fazer atividades assim dinâmicas nas unidades, nas Santas Casas, não só conversando, por exemplo, fazendo programas de grupos de discussão ou até em salas de espera. Eu acho que tem que conscientizar todos os profissionais de saúde que é necessário pedir o HIV, claro, com consentimento. Não dá para a gente pedir o HIV assim, a mulher ou o homem, eles precisam saber o que é que eles estão sendo, se a gente quiser pedir, enfim, né? Sabendo qual é o exame que está sendo pedido. Eu acho que tem que discutir a questão do sexo seguro, que é fundamental, né? Existe possibilidade de fornecimento de não só o condom, não só o preservativo masculino, como o preservativo feminino. Então, é possível criar formas, né, principalmente mulher. Eu acho que não é difícil atingir, só que eu acho que tem que ter uma organização, conversar, enfim, pensar uma forma mais fácil, e aí cada serviço tem que ver o seu jeito, sabe? Infelizmente, assim, eu não tenho a gente vê vários serviços com propostas muito interessantes, né? E um programa estadual, ele pode dar suporte, um programa municipal também. Por exemplo, se Franca tem um programa municipal, tem verbas específicas para DST/AIDS. Eu acho que se vocês, por exemplo, na Santa Casa de Franca, quiserem fazer uma proposta de atingir a clientela de vocês, eu acho que tem que conversar com a coordenadora do programa e propor, por exemplo, nós queremos tantos preservativos por mês, sabe? Para a gente fazer um tipo de proposta. Eu acho que não é só palestra, sabe? É discussão em grupo, os médicos conversarem com os pacientes na consulta, os enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde como um todo. E dá para atingir, não dá para dizer assim que é o médico, o enfermeiro ou assistente social. Não sei, quem tiver interesse consegue atingir, consegue pensar numa forma para atingir essa população. Eu acho que o Fique Sabendo é uma das campanhas. Tem muitos vídeos que você pode passar nas salas de espera dos serviços, sabe? Vídeos muito interessantes, vídeos para mulher, vídeos para adolescentes. Então, tem material pronto já para subsidiar atividades, né? Então, eu sugiro que vocês procurem nos seus municípios os programas para poder se articular, né, com eles. Enfim, acho que adolescente também é importante continuar atingindo via escola, né? Realmente tem uma série de coisas que daria para a gente. Teve agora um último evento, semana passada, que contou com quase 1.000 pessoas do estado inteiro sobre prevenção de DST/AIDS. Um evento enorme. Então, eu acho que tem muita gente, ONGs principalmente, eu acho que tem que, com certeza em Barretos tem, Santos eu tenho certeza que tem organizações não governamentais trabalhando e colaborando com os programas municipais. Não sei se... Franca, respondido? Mais alguma pergunta do pessoal de Franca? Obrigada. Mais alguma pergunta do pessoal de Franca? Não, por enquanto não. Obrigada. Tá bom. Tá bom. Passando a palavra a Santos. Santos, bom dia. Bom dia. A minha pergunta, doutora, sendo que está sendo divulgado que o número está baixando, isso não poderia até mesmo estimular os jovens a não se preservar?
Eu acho que é um perigo a gente dizer que está baixando, e por isso que eu logo disse, está baixando o número de casos de AIDS, não a infecção. A infecção, a gente só vai ter, a gente tem estimativas de infecção, quer dizer, nós temos estimativas de que mais 0,60% da população está infectada, né? 0,6%. Então, a gente tem essas estimativas, pode ser que algumas regiões sejam essa prevalência seja maior e outras menores, né? É possível. Eu ia reforçar o seguinte, que tem os dados, eu não trouxe os dados de cada município, mas vocês podem acessar o site que a gente mostrou e tem todos os coeficientes de incidência dessas 3 cidades, com certeza. Então, aí eu estou lembrando que Santos e Barretos estão com um coeficiente de mortalidade alto. Eu acho que vocês precisam discutir isso nos municípios. O coeficiente de mortalidade de Barretos é o mais alto do estado de São Paulo. Isso eu sei de cor porque eu vi ontem, 20 por 100 mil, enquanto que o estado está 8 por 100 mil. Então é necessário discutir isso nos serviços de saúde, né? Santos também está com uma taxa alta, vocês podem procurar no site que vocês vão ter os dados. Então, acho que é uma vitória. No estado de São Paulo está havendo uma diminuição da incidência. É bom, lógico, mas a AIDS, tá certo? A infecção, a gente vai ter ideias melhores com novos trabalhos, monitorando as notificações que a gente tem. Enfim, tem que fazer continuar esse trabalho esclarecendo que uma coisa é doença, outra coisa é infecção. As medicações estão fazendo com que e todos os cuidados que a gente está tendo, que nós temos disponíveis, assim, aumentou, aliás, o número o tempo de incubação. Quer dizer, o que é esse período de incubação? Do momento que a gente pega a infecção até o momento de ter os sintomas, isso aumentou, não é? Então, mas não quer dizer que diminuiu o número de infecção, não é? Então, por isso que é necessário continuar a ter trabalhos atingindo não só adolescentes, como mulheres, como os homens, não é? Realmente diminuiu muito o número de casos por usuário, por uso de drogas. Oi? Minha secretária. Oi, não sei. Pode continuar, Então, diminuiu o número de casos de AIDS, quero deixar bem isso, reforçar, mas não diminuiu o número de infecção. Quer dizer, não quer dizer que a infecção parou de ter, diminuiu a velocidade do aumento, quer dizer, está tendo casos, mas numa velocidade menor. Isso que eu queria dizer. E só que isso não acontece em todo o Brasil, está acontecendo no estado de São Paulo em especial, né? No Brasil, os jornais mesmo já mostraram, o Ministério tem falado, que tem regiões como o Norte e o Nordeste que está aumentando, né? Outra coisa que a gente falou, assim, se vocês puderem fazer trabalhos em especial, assim, com caminhoneiros, não é? Que circulam pelo Brasil inteiro e podem transmitir, com profissionais do sexo, com alguns grupos específicos, com os homens que fazem sexo com os homens, enfim, os gays, eles aí não podemos baixar a guarda, quer dizer, a gente tem que ter estratégias não só para esses grupos que a gente considera mais vulneráveis, como também para a população como um todo, enfim, né? Não sei se ficou claro isso. Uma coisa importante que eu quero reforçar.
todos os profissionais de saúde precisam ter consciência, principalmente os ginecologistas, que durante a gravidez é importante pedir o HIV da mulher e o VDRL no primeiro trimestre, logo na primeira consulta, e, se possível, também na última consulta, porque tem muitas mulheres que mudam, né, que são infectadas nesse período de gestação. Então, é importante ter o HIV na primeira consulta, se possível, o HIV e o VDRL para sífilis, que, por incrível que pareça, estão fazendo mais HIV do que VDRL, que é o mais barato, mais simples e uma doença que é facilmente tratada, que é a sífilis, né? Então, fazer o HIV e o VDRL logo na primeira consulta da gravidez, do pré-natal, né, no último trimestre e no momento do parto, é fundamental. Ainda não está normatizado para o HIV, o último trimestre e no momento do parto, fazer o HIV, mas isso com certeza o Ministério vai também normatizar, assim como foi feito para a sífilis. Né? Mais algum? Santos, ok? Ok, muito obrigada, doutora. Barretos, vamos tentar conversar? Pode, fique à vontade. Sim, pode perguntar. Doutora Ione, meu nome é Vanessa, eu sou infectologista, trabalho com AIDS desde 1994 e eu estava tentando falar e vocês estavam me ouvindo exatamente da mortalidade aqui no município. Barretos, por favor. Diminui um pouquinho o volume, por favor, dê um pouquinho de microfonia. E repete a pergunta. Exatamente sobre a mortalidade aqui no município, nós sabemos que a mortalidade é alta e foi feito o levantamento e a mortalidade é alta por conta do diagnóstico tardio. Esses pacientes realmente estão morrendo na primeira manifestação grave de AIDS, pneumocistose, toxoplasmose cerebral, etc. Barretos participa da campanha Fique Sabendo, desde que eu estou aqui já há alguns anos. Nós dispomos de um site bem organizado, mas a gente observa que o diagnóstico no município ainda é muito tardio. A senhora já mencionou a questão da organização com o programa municipal, mas eu gostaria de ouvir sugestões sobre estratégias para tratar desse problema particular. Uma outra pergunta é a respeito da queda de incidência no estado de São Paulo, naquele gráfico que a senhora mostrou a partir da década de 90. Eu fiquei muito curiosa, eu queria saber se a senhora tem ideia, quer dizer, aquilo lá é resultado das campanhas, qual que é o motivo de estar acontecendo a queda, que é o que nós desejamos realmente. E a minha última dúvida existe uma nota técnica recente que orienta que testemos crianças, até filhos de mães soropositivas até os 20 anos de idade. Isso é recente porque até pouco tempo atrás a gente testava até os 10 anos. E muito recentemente eu fiz um diagnóstico de AIDS numa criança de 13 anos, porque nós começamos a testar as crianças mais velhas. Eu queria que a senhora comentasse alguma coisa. Muito obrigada. Bom, primeiro, em relação ao que você perguntou dos óbitos, né, o que fazer? Já foram várias pessoas, eu acho que teria que discutir bem melhor aí com o Barretos o que está acontecendo, que realmente onde tem mais óbitos é porque está tendo o diagnóstico está sendo muito tardio mesmo. Agora, qual a estratégia para utilizar em Barretos, né, com a população, é uma coisa assim que a gente teria que aí discutir melhor as características com o programa, chamar, ver todos os serviços, ver aonde é que está tendo
como é que estão os serviços aí, fazer reciclagens com todo mundo, enfim, não é, envolvidos, não só de hospitais que atendem ou de ambulatórios, não é? E até ver da onde será que esses moradores que morrem em Barretos realmente moram em Barretos ou só morrem aí, ou oficialmente se tratam aí, enfim, ver até que ponto, de onde é que vêm essas pessoas. Acho que a gente tem que analisar melhor isso e ver como é que estão as condições dos serviços aí mesmo, né? E talvez fazer campanhas mais específicas para Barretos. Barretos, quando chega na época como é? O peão, a festa do peão, sempre se faz isso, sempre se faz uma programação específica, né? Só que muita gente que aparece aí não é de Barretos, vem os visitantes, então se faz as campanhas, etc. Agora, tirando essa festa do peão do boiadeiro, enfim, acho que a gente teria que centrar esforços. Eu faço parte do programa, eu acho que quanto programa estadual, acho que a gente tem que, junto com o programa municipal e os demais serviços de Barretos, analisar melhor. Assim, eu não tenho uma resposta definitiva. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso de ajudar a verificar as causas, né? E por que esse diagnóstico tão tardio? Não sei até que ponto a questão cultural será. A gente teria que discutir com a sociedade civil, com várias frentes, enfim, para ver onde é que a gente pode atuar para melhorar a procura, quebrar os preconceitos, sei lá, quebrar não digo, mas diminuir os medos, os preconceitos. Não sei, eu acho que a gente teria que discutir melhor aí em loco, sabe? Isso em relação a Barretos. Agora, em relação à queda da incidência, né, se vocês lembrarem bem, assim, houve uma queda a partir de 98. Então, e foi em 96 que introduziu-se os antirretrovirais com esquema de altamente potentes, não é? Então, a partir de 96, diminuíram os óbitos, né? E na hora que você diminui os óbitos, com 2 anos depois, começou-se a diminuir a incidência de AIDS. Quero deixar bem claro, quer dizer que assim, na medida em que você vai diminuindo os óbitos, né, se diminui a incidência, se diminui, aumenta o período de incubação, né? Eu acho que você que é infectologista e acompanha o paciente que toma a medicação, que acompanha direitinho, diminui muito a carga viral, né? Então a possibilidade de transmissão para outras pessoas também diminui. E o fato dele estar sendo acompanhado, ele acaba ficando mais consciente da questão do sexo seguro, por exemplo, né? De utilizar preservativo. Então, vai diminuindo com tudo isso. Eu acho que são várias ações e também as ações de prevenção específicas que fizeram com que caísse mesmo, ou que diminuísse a velocidade do aumento, digamos assim, né, dos casos. Não sei se ficou claro, o que eu queria dizer assim, né, que a infecção em si, a gente tem visto que a prevalência está se mantendo, né, mas os casos é que diminuíram. Então, a AIDS virou uma doença crônica, né? Que não sei quando é que a gente vai chegar à conclusão, olha, agora não é uma epidemia, é uma endemia, vai ficar nesse patamar de incidência, né? Como outras doenças que a gente conhece, né? Então, vamos aguardar mais um pouco
que houve essa diminuição, houve. Então, por esses dois motivos, eu acho que a medicação foi importante e todas essas ações de prevenção que estão sendo feitas, né? Acredito que tudo isso aumentou muito o número de serviços, de 95 para cá no estado de São Paulo, né? Então, eu acho que todas essas ações, o fato de a gente ter medicamentos também para as infecções oportunistas, né? Hoje a gente tem que se preocupar bastante com as hepatites, hepatite B, hepatite C principalmente, né? Tem muito a ver, fora a tuberculose. Eu acho que a gente tem que melhorar a assistência, pensando nas prevenções, nas quimioprofilaxias que, pelos estudos, os próprios infectologistas não estão em massa adotando, sabe? Quimioprofilaxia para tuberculose, quimioprofilaxia para pneumocistose e para as outras doenças, né? Então, isso era sobre a incidência. Agora, a outra pergunta era sobre... Testagem de crianças. A idade limite para testar criança. Não há uma idade limite para testar, assim. Eu acho que os médicos e principalmente os pediatras precisam estar atentos que, infelizmente, a gente está fazendo diagnóstico de AIDS por transmissão vertical tardiamente. Recentemente, teve um caso de um adolescente com 17 anos ter diagnóstico de AIDS, né? E era por transmissão vertical. E a mãe não sabia, a mãe desse rapaz não sabia que ela era HIV positiva. E essa pessoa passou em várias consultas desde criança, com infecções repetidas, com internações, e nunca ninguém pediu um HIV. Só descobriram que era AIDS com 17 anos. Não é? E aí, a partir dele, fizeram um exame na mãe e descobriram que a mãe também era HIV. Então, eu não acho que exista eu acho que a gente sempre tem que pensar em pedir HIV, dependendo do quadro da criança, sabe? Essa rotina, eu acho que assim, estabelecer até tal idade, eu acho complicado. Eu acho que a gente pode perder casos, como esse rapaz aí, nunca, com tanta infecção, com tanta internação, pediram HIV dele. Isso está sendo frequente, hein? Se vocês olhar o nosso boletim, os nossos dados, nós temos tido casos com diagnósticos tardios porque os médicos não pediram testes de HIV. Então, é mais um reforço, quer dizer, pedir teste de HIV independente da idade, tá? Sabe? Se você começar a falar que até 10 anos, até 15 anos, aí não vão pedir. Eu acho que a gente tem que pensar sempre na possibilidade de uma infecção como HIV. Não sei se... Barretos, as dúvidas foram esclarecidas? Tá ótimo. Muito obrigada. Foi um prazer ouvir. Obrigada. FEOSP, bom dia. Alguma pergunta para a professora? Não tenho nenhuma pergunta a fazer. Muito obrigada. De nada. Professora, mais algum comentário? Franca Barreto Santos, mais algum comentário para a gente encerrar o tema de hoje? Aparentemente não tem mais nenhuma pergunta. Professora Ione Akemi, eu gostaria de agradecer a sua presença, realmente foi bastante interessante a aula. Eu queria agradecer a Franca a participação, Barretos participação, Santos, FEOSP e mais uma vez agradecer o apoio da Secretaria de Saúde de São Paulo. Um abraço, até a próxima sessão. Obrigada.